Hoje eu estou aqui com o Dr. Romeu Fadu, cirurgião plástico e CMO da Biocase Brasil, para falar um pouquinho sobre o cannabis medicinal. Obrigada, Fadu, Obrigado a você pelo convite, Ali. por estar aqui com a gente e tirar algumas dúvidas muito frequentes dos nossos pacientes sobre o cannabis medicinal. Okay. Uma das dúvidas que eu vejo mais corriqueiras é qual a diferença do cannabis medicinal do cannabis que é consumido de maneira ilegal nas ruas, por exemplo. Muito boa pergunta, Ali. Bom, fisicamente as duas plantas são idênticas. Elas são plantas canabináceas que têm estruturas exatamente iguais. O que diferencia uma planta da outra são os componentes dos óleos que elas fabricam. Esses óleos, quando você tem a cannabis de rua, que é a marihuana, ou a cannabis de espécies, a índica e a ruderalis, elas produzem uma molécula chamada THC, ou tetrahidrocannabidiol. Essa é a cannabis de rua, que fumada, ou inalada, ou por vapor, ela gera efeitos psicotrópicos, ativa o sistema dopaminoide. Porém, existe um tipo de planta que não produz THC ou que produz uma quantidade tão pequena de THC que não é suficiente para ativar o nosso sistema dopaminoide e não dá efeito psicotrópico. E quem está falando isso é a Organização Mundial de Saúde. Essa planta se chama hemp, ou, a tradução para o português, cânhamo. Então, toda a parte medicinal, de cannabis medicinal, vem do cânhamo. A maior parte da cannabis medicinal vem do cânhamo, que é uma planta canábica que quase não produz THC. Então, ele possui todos os canabinoides, tem o CBD, o canabidiol, o CBG, o canabigerol, todos os canabinoides com uma quantidade tão pequena de THC que não estimula o sistema dopaminoide. Existem algumas situações em que nós vamos precisar de um pouquinho de THC. E nessa situação nós vamos usar as plantas que produzem THC, porém com finalidade medicinal, pela quantidade ser bem pequena. E bem controlada, né? Controlada do ponto de vista médico, todo controlada pelo médico prescritor. Exatamente. E quais são as principais indicações para o uso do canabinoide medicinal? Muito bom. Os principais são 3, os mais importantes. Dor crônica, a adjuvância na dor crônica em associação com medicamentos de farmácia permite que o uso da cannabis medicinal tire em até 70%, 80% os medicamentos de farmácia. Mas não como monoterapia, mas ajuda bastante. Sono, a terapia de sono, a cannabis, os canabinoides medicinais ajudam a manter aquele sono infantil. Elas não induzem o sono, mas quando a pessoa pega no sono, elas ajudam a manter aquele sono infantil, sem pesadelos, sonos coloridos. É bem interessante. E ela não perde o horário de acordar. Então, ela acorda, desperta normalmente, mas ela vai falar, nossa, eu tive um dos melhores sonos dos últimos tempos. E a terceira, que talvez seja a mais importante, a ansiedade. Então, quando o tratamento de ansiedade, ele chega a tirar até 90% dos medicamentos de farmácia e permitem que as pessoas que vão falar em público, que têm o tique de perna, aquele tremor de perna constante, ou que tem o branco de quando vai apresentar alguma coisa em público, ele perde isso e a ansiedade realmente se perde. Então, esses são os 3 principais. Agora, existem outras várias patologias. Entre elas, a dor da endometriose, muito bem estudada e muito bem relatada, com evidência científica. Tratamento de Parkinson, doença de Parkinson, nas fases iniciais da doença de Parkinson. Neuroproteção. Os canabinoides medicinais, eles são neuroprotetores, além do que eles promovem um efeito anti-inflamatório em todo o sistema nervoso central e periférico. Muito interessante. Então, das patologias todas inflamatórias neurológicas, nós podemos usar também os canabinoides medicinais. A gente percebe que o uso principalmente em dor, que o uso do canabinoide, muitas vezes ele não vai ser utilizado de maneira isolada, mas ele pode diminuir a necessidade das outras drogas de farmácia, diminuindo o efeito colateral dessas medicações. Pensando no uso do canabinoide para diminuir o efeito colateral dessas outras medicações, que não são poucos muitas vezes,
Fala um pouquinho para mim, conta um pouco para a gente quais são os efeitos colaterais específicos do cannabis medicinal. Muito bom. Bom, o cannabis medicinal ele entra como uma terapia adjuvante com a intenção de substituir parte dos medicamentos opioides. Então, os opioides têm, sabe, ele virou uma febre de doença praticamente, é um vício, uma epidemia nos Estados Unidos e em vários países do mundo, por ser medicamentos que acabam comprometendo o nosso sistema e a dependência do nosso corpo em cima disso. Porém, os canabinoides medicinais não geram essa dependência, desde que não tenham THC. Os canabinoides medicinais em si não geram essa dependência. E quais são os prováveis efeitos colaterais? O mais importante dele, sono. A pessoa, se você der uma dose excessiva, o que vai acontecer é que ela vai acabar dormindo muito tempo. Eu já tive pacientes que dormiram 15, 18 horas, mas acordam despertos. Outro efeito colateral que pode acontecer, e quando acontece o efeito de a pessoa dormir demais, o que você precisa fazer? Diminui a dose. Ajustar a dose. Ajusta a dose e fica super bem. Um outro efeito colateral que é bastante conhecido também é a pessoa ter diarreia. Por ser um óleo natural, extra virgem, você tomando, mesmo pequenas quantidades, pode gerar um pouquinho de diarreia. Nessa situação, não se faz alteração da dose e se implementa os probióticos. Os probióticos acabam ajudando bastante. O paciente acaba diminuindo a frequência de diarreia. Em 2, 3 dias ele está extremamente bem. E o terceiro, que é bastante frequente e que também é uma questão de ajuste de dose, é a fadiga crônica. Então, o paciente que toma doses muito elevadas acaba um pouco fatigado no final do dia. E nessa situação você precisa também ajustar a dose. Algumas interações medicamentosas. Existem várias interações medicamentosas, porém a que tem maior relevância na nossa visão e nos estudos é a utilização de varfarina, que é um anticoagulante, que quando utilizado potencializa o efeito dos canabinoides e os canabinoides potencializam também o efeito da varfarina. Portanto, por ser um anticoagulante, precisamos reduzir a dose para esses pacientes e adequar e acompanhar esse paciente de perto com RNI com bastante frequência para que não gere nenhum dano à saúde do paciente. É por isso que é importante que quem prescritor de cannabis medicinal seja um médico que esteja habituado com o medicamento e estudioso nessa área. Né? Exatamente. O médico, o dentista, o profissional da saúde precisa estar educado para que ele conheça o que ele está prescrevendo. Senão o paciente pode chegar a ter algum efeito colateral indesejado ou não ter o efeito que está previsto para aquela medicação e ele não vai saber como reagir. E, em geral, as prescrições elas começam com uma dose baixa e vai titulando gradativamente, percebendo os efeitos colaterais do paciente. Então, é difícil que a gente tenha esses efeitos colaterais, como você vem dizendo, de uma sonolência excessiva ou de diarreia, porque ele se inicia com uma dose baixa e devagarzinho vai aumentando. Perfeito, é exatamente assim que se faz. Por nós não conhecermos todos a sensibilidade dos pacientes, a metabolização dos canabinoides medicinais está muito vinculado aos citocromos, principalmente o 450. Como nós não conhecemos a sensibilidade de cada paciente, nós fazemos exatamente isso, como você falou. Começa-se com doses pequenas, progressivas, a cada 3 dias aumenta-se a dose. Se o paciente tem um efeito colateral, permite que você pare em 2, 3 dias, volte atrás, espere 2, 3 dias e volte a incrementar a dose. Se ele voltar a ter efeito colateral, você já sabe qual é a dose máxima para ele. Não é? Então, você tem perfeita essa colocação. E uma segurança na administração da medicação. É a segurança da administração, perfeito. A gente tem bastante estudos mostrando melhora para dores neuropáticas, dores relacionadas à endometriose. Isso mesmo. E para muitas pessoas, ele vê o cannabis medicinal como algo novo, muito recente. Mas conta pra gente, há quanto tempo essa substância vem sendo estudada? Desde quando que a gente tem os primeiros estudos nessa área? Muito boa pergunta. Então, a cannabis medicinal é usada
para os seres humanos há mais de 10 mil anos. É que nós não sabíamos. E naquela época, há 10 mil anos atrás, existiam vários diferentes nomes para cannabis. No Oriente Médio existiam diferentes nomes, na Ásia, nomes diferentes, no Egito. Então todos usavam a mesma planta. A planta é praticamente uma praga. Como ela tem disseminação por semente, os passarinhos vinham, comiam a semente, voavam e acabavam evacuando em outra área. Então, a planta é conhecida há mais de 10 mil anos. Existe uma famosa princesa múmia siberiana, uma múmia de uma princesa siberiana de 2.500 anos antes de Cristo, que faleceu de câncer de mama, e na tumba dela foi encontrada um pote com cannabis medicinal, uma planta canábica, que provavelmente ela usava para controle de dor. Agora, nos Estados Unidos, isso aconteceu no comecinho dos anos 2000, onde começou a se pensar, estudar mais sobre cannabis medicinal, e desde 2010, a oficialização do primeiro estado com cannabis medicinal nos Estados Unidos, e no Brasil, desde 2014. Em maio de 2015, nós tivemos a oficialização da ação civil pública daquelas mães que eram mães de crianças com síndromes convulsivas graves, como, por exemplo, Dravet e outras doenças, que entraram com essa ação civil pública contra a Anvisa para que a Anvisa regulasse o mercado de cannabis no Brasil, que aconteceu em maio de 2015, e desde lá nós estamos autorizados, todos os médicos, todos os profissionais de saúde e dentistas podem utilizar cannabis medicinal como prescrição. Abriu um caminho grande para o tratamento de outras doenças também, né? Várias outras patologias, nós temos esclerose múltipla tratado com adjuvância de cannabis medicinal, Alzheimer tratado, trauma crânioencefálico, outras patologias neurológicas, inúmeras patologias têm sido beneficiadas com o uso da cannabis medicinal como adjuvância. Agora, para a gente encerrar, uma dúvida também bastante frequente dos pacientes que chegam até mim com interesse em usar cannabis medicinal, na prática, como funciona? Como que é a regulamentação? Explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente da prescrição do profissional de saúde, a partir dali qual que é o caminho até o paciente conseguir a medicação. Muito bem. Existem dois caminhos. O caminho 1 é a importação direta que esse paciente faz de uma empresa específica em qualquer lugar do mundo. Então, o médico, você faz uma prescrição simples, uma folha branca, prescreve para o paciente um determinado produto, esse paciente vai entrar na Anvisa, vai se cadastrar no gov.br para que ele possa ter autorização para importar aquele produto de cannabis em nome dele. Então, essa autorização é super rápida hoje, tem várias empresas, como a Biocase, ela tem uma liberação de 10 minutos para dar autorização para o paciente. O paciente recebe no e-mail dele a autorização de importação. Recebeu a autorização de importação, ele entra no site da empresa, compra, em 2, 3 dias ele recebe o medicamento na casa dele. Então, entre a prescrição e o recebimento da cannabis medicinal na casa dele, para importação, em cerca de 2, 3 dias. Quando existe um outro caminho, qual que é o outro caminho? Se ele for à farmácia, existem já produtos autorizados de venda na farmácia, que são empresas que já estão no Brasil, que fizeram todos os testes legais e obrigados pela Anvisa, e eles permitem vender os óleos deles nas farmácias. Normalmente, esses óleos eles não são os óleos mais puros, são os óleos mais isolados, que normalmente são usados para atletas ou para um fim específico, ou os óleos sintéticos. Qual que é o grande comparação diferencial entre os dois? É que os óleos importados, você tem a opção de ter óleos extremamente mais eficientes e mais completos, como, por exemplo, os óleos full spectrum, e óleos que são mais baratos. Quanto menos manipulação farmacêutica ou da indústria, quanto menos pessoas trabalhando para transformar aquele óleo num óleo mais purificado, mais barato esse óleo vai ser, porque nada mais vai acontecer do que você espremer a flor da planta, ela vai drenar o óleo, você tira a cera, você tem um óleo full spectrum. Quando você precisa passar pelos processos fabris,
esse óleo vai ficando mais caro. Então, os medicamentos da farmácia acabam ficando mais caros e tem um efeito muito menor. E outra coisa, para comprar na farmácia não é só a folhinha branca. Na farmácia é rótulo preto, é uma tarja preta. Então você vai precisar de uma receita azul, o médico ou o dentista precisam fazer uma receita azul, se o produto tiver até 0,2% de THC. E vai precisar de uma receita amarela, que é a receita de psicotrópicos extremamente controlados, se o produto de cannabis estiver acima de 0,2% de THC. E aqui no Brasil é permitido até qual porcentagem de THC? No Brasil é permitido até 49% de THC. A regra da Anvisa é precisa ter mais CBD, que é o canabidiol, do que THC. Então, se eu tiver um óleo de 50,1% de CBD e 49,9% de THC, permite-se vender no Brasil. Mas as indicações aí são muito específicas. São muito específicas. 98% das vezes, com óleo full spectrum com até 0,2% de THC, se controla 98% dos sintomas e das patologias. Quais são as patologias mais importantes a serem tratadas, esses 2% que precisam do THC? Dor crônica refratária em pacientes oncológicos. Isso é bastante complicado. Em algumas crianças que têm síndromes convulsivas extremamente graves que não controlam com o full spectrum, que tem até 0,2%. Ou a terceira situação é em pacientes com uma dor crônica refratária já viciados em opioides e que você não consegue tirar a medicação opioide em 80% das vezes. E nessa situação, você acaba tendo que entrar com um pouquinho de THC, sim. Obrigada pela sua presença, pela entrevista, por esses esclarecimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de outros assuntos para a gente conversar aqui com o Dr. Romeu, por favor, mande para a gente. Obrigado, Ale. Obrigado.